A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos de Deus estejam junto conosco mais esse dia para nós nos achegarmos diante da face do nosso Senhor, cumprirmos a nossa rotina espiritual e o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Pela graça e a misericórdia de Deus, todos os dias temos reservado alguns minutos do nosso dia para estudarmos a palavra, a Bíblia Sagrada. O Senhor tem nos dado orientação, o Senhor tem nos dado a sua guia, tem aberto o nosso entendimento e tem alimentado a nossa alma com a sagrada palavra de Deus. Muito tem nos instruído o Senhor através dessa rotina que nós criamos. Eu e você, todos os dias, à noite, nós temos esse momento de estarmos na presença de Deus. Um capítulo só por dia, mas muito e também muito grande tem sido o ensinamento que o Senhor tem nos dado. Eu agradeço a você que todos os dias separa esses minutos do seu dia e se achega diante de Deus através desse canal. Mas se por acaso você ainda não é inscrito, aproveite esse momento, já se inscreve, ativa o sininho para quando o vídeo for postado você receber uma notificação e então ficar em dia com a leitura da Bíblia. Deixe o seu gostei, também é muito importante, torna o vídeo mais relevante e ele é distribuído para mais pessoas. Compartilha pelo YouTube, compartilha pelo WhatsApp e leva a palavra de Deus a outras pessoas também. E hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Josué, capítulo 6. O título desse capítulo é Jericó é destruída e Raabe é salva. Vamos à leitura? Diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Jericó, o povo, o rei, quando ficou sabendo que mais uma vez o Senhor estava diante dos filhos de Israel e lutando e cuidando dos filhos de Israel, ficaram muito temerosos, porque eles já sabiam que o Senhor tinha separado as águas do Mar Vermelho. Nós estamos falando de um mar, nós não estamos falando de uma bica d'água, né? O Senhor secou as águas do mar, separou as águas do mar e Moisés passa com os filhos de Israel durante o êxodo do Egito. Agora, mais uma vez, com Josué, que era discípulo de Moisés, o Senhor faz parar as águas do Rio Jordão, que é uma correnteza, o Senhor faz parar. A arca para no meio do Jordão, todos os filhos de Israel passam em terra seca, depois que a arca sai do meio do rio, as águas tornam. Todos os reis em volta, que estavam ali em volta de Canaã, eles estavam muito temerosos, mas a primeira cidade a ser conquistada é Jericó. Que cidade é Jericó? É uma cidade totalmente murada, fortificada. Os muros eram tão largos que se construíam casas sobre o muro, em cima do muro, na largura do muro. Inclusive a casa de Raabe, a prostituta que deu abrigo aos 2 mensageiros, aos 2 espias de Israel enviados por Josué, a casa dela ficava sobre o muro. Por isso que eles conseguem descer da janela através de cordas e já estão do lado de fora da cidade. E o Senhor diz assim para Josué: Olha, tenho-te dado na tua mão a Jericó, e a seu rei, e seus valentes e seus valorosos. Tome, pois, seus homens de guerra e rodeie a cidade, cercando a cidade. Uma vez assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearás a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que tocando a buzina longamente, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente a si. A orientação que Deus dá para Josué agora é o seguinte: Josué, pega teus homens de guerra. Quem são os homens de guerra? São os homens acima de 20 anos até 60 anos de idade. Pega todos esses homens, leva até o muro de Jericó. E os sacerdotes, 7 sacerdotes, vão carregar a arca do concerto e cada um deles vai ter uma buzina feita com o couro do carneiro. E eles vão dar uma volta a cada dia durante 6 dias.
A cidade de Jericó ela tinha 30.000 metros quadrados. Então ela tinha 30 quilômetros, né? A dimensão da cidade. No primeiro dia deram a volta e, mais importante, ele falou que não se fale nada, não se grite, não se faça nada, simplesmente anda em volta da cidade. Inclusive Josué fala aos filhos de Israel, fala assim, olha, passai a rodear a cidade e quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. E assim o povo fez conforme Josué havia dito. E ele orienta para que as pessoas não falem durante estes 7 dias, para que eles prestem atenção, que eles fiquem em silêncio. E somente depois que eles ouvirem a buzina, então aí eles podiam estar dando grito. Irmãos, o que essa passagem da Bíblia nos traz de reflexão é: quando os filhos de Israel davam a volta, eles saíam pela madrugada ao nascer do sol, na alvorada do dia, e eles começavam, todos os homens de guerra, marchando em silêncio e davam uma volta ao redor da cidade de Jericó e voltavam para o arraial de Israel. No dia seguinte, faziam a mesma coisa. 6 dias fizeram isso, saía na alvorada, davam a volta inteirinha em Jericó e voltavam em silêncio. Aquele povo de Jericó, o rei, os homens valentes do exército, eles olhavam e falavam, mas que povo estranho é esse? Eles querem nos invadir, eles dão a volta, eles não falam nada, eles não gritam, porque os homens quando iam à guerra, eles gritavam, né? Tocavam-se trombetas, tocavam-se buzinas, e eles não fazem absolutamente nada, eles confundem o inimigo deles, né? Eles não estavam entendendo. Mas o Senhor manda eles ficarem em silêncio. E quantas vezes nós não somos instruídos a, quando estivermos tendo planos na nossa vida, quando estamos com projetos na nossa vida, que a gente fique em silêncio. Não sai falando, não sai gritando, não sai espalhando por aí quais são os seus planos, quais são os seus projetos. Trabalha em silêncio. E depois que já estiver pronto, aí você fala, o Senhor me deu essa graça, o Senhor concedeu essa bênção na minha vida, o Senhor fez essa obra. Não é assim? Então vamos ficar em silêncio e deixar Deus operar na nossa vida. Ao 7º dia, a orientação era que eles dessem 7 voltas ao redor de Jericó. Passavam então primeiro, quem passava primeiro? Os homens armados, eles estavam adiante. Depois no meio vinha a arca com os 7 sacerdotes e as buzinas. E atrás da arca vinha o restante do exército, aqueles que estavam sem armas. 7 voltas eles deram. Quando completaram a 7ª volta, no 7º dia, as buzinas se tocaram longamente. Depois que terminou de tocar a buzina longamente, então Josué deu ordem ao povo que gritasse um grande grito. Quando o exército gritou um grande grito, aquelas muralhas caíram à ruína. Elas simplesmente vibraram e caíram. Obra do Senhor, milagre de Deus, porque Deus estava junto com eles e eles fizeram exatamente como o Senhor havia orientado. E cada um foi adiante do muro onde caiu, então eles só entraram na cidade. E qual que era a ordem? Tomai o ouro, a prata, o metal e os vasos de ferro. Então só o que era metal, ou seja, ouro, prata, ferro, era para se tomar para o Senhor, né? Que era para o tabernáculo. Nada mais deveria ser retirado. Aqui, inclusive, diz assim, no verso 17 vai dizer assim, porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que estiverem na casa junto com ela. Irmãos, só parando um minutinho para a gente entender o que é a palavra anátema. Ela vai aparecer outras vezes, ela significa que é excluída, maldita ao Senhor, ela é excomungada. Então, Josué fala para o povo, não tirai nada, somente o ouro, a prata, o metal, o ferro, que é da parte do Senhor, é da parte do tabernáculo para o Senhor. O restante tudo deve ser destruído. Os homens, as mulheres, desde as crianças, os idosos, os animais, tudo foi destruído. Ele manda esses 2 mensageiros que estiveram na casa de Raabe, entrem na casa de Raabe e retirem a Raabe. Raabe saiu, ela, a mãe, o pai, os irmãos e aquelas pessoas que estavam com eles
foram tiradas a salvo da cidade, levaram eles para o arraial de Israel e depois eles atearam fogo na cidade de Jericó, queimaram tudo que existia em Jericó, nada mais sobrou ali. E no verso 26, já quase no finalzinho do capítulo, diz assim: E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Perdendo seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Amém, glórias a Deus. Assim termina o capítulo 7. Então, ele fala, ninguém mais pode edificar essa cidade de Jericó, não como era a cidade de Jericó, e tudo tinha que ser destruído na cidade. Nada deveria ser levado, mas infelizmente não é isso que acontece. No próximo capítulo, capítulo 7, nós vamos ver que um dos filhos de Israel, ele acaba tomando uma coisa que não era para ser tomada, era maldita aos olhos de Deus. Vamos dar continuidade amanhã. Para hoje, fica para a gente a reflexão. Quando formos fazer algo, que façamos em silêncio. E quando chegarmos ao fim do nosso projeto e termos a vitória, que a gente dê glórias a Deus, que a gente reconheça que foi pela mão e a força de Deus, nunca pela nossa mão, nunca pela nossa força, que sejamos humildes diante do Senhor e glorificamos ao nosso Pai. Se você puder, feche os teus olhos para a gente fazer uma oração e agradecer a Deus pela leitura do livro de hoje, agradecer a Deus por ter nos sustentado até esse presente momento e por ter nos guardado e nos livrado de todos os males. Vamos orar? Glórias a Deus. Nosso eterno e nosso amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos achegamos diante da Tua face, Senhor, para fazer a leitura diária da Bíblia, para nos alimentarmos da Tua Sagrada Palavra, nos enriquecermos, nos enchermos, Senhor, da Tua graça. Pai, reconhecemos todo o Teu poder e declaramos o nosso amor a Ti, Senhor. Vamos Te pedir o perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas, somos humanos, cheios de defeito, mas Te pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, que o Senhor não se aparte de nós, mas que segure a nossa destra, calce nossos pés e que possamos andar em retidão diante dos Teus olhos. Senhor, grande desejo do nosso coração Te servir nessa terra com retidão, amor e obediência. Pai amado, tudo que nós Te pedimos e tudo que nós Te agradecemos é por nome, honra, mérito e glória do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar seu gostei e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você realmente se importa. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Deus te abençoe grandemente. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.